E aí pessoal, estou fazendo esse vídeo para continuar falando sobre o sistema DOTS da Unity. Lembrando que o sistema DOTS é uma novidade na Unity, é um pacote em pré-visualização e eu estou fazendo esses vídeos sobre o que vou aprendendo com ele. Somando que o sistema é uma novidade e eu estou aprendendo a utilizá-lo, eu devo advertê-los que o que eu faço nos vídeos tem grande chance de não ser a melhor forma de fazê-lo, e também tem chances de algumas funções serem modificadas em versões futuras dos pacotes de pré-visualização. Eu criei uma lista no canal chamada O que vou aprendendo com a Unity. Se considerar interessante, dê uma olhada nela. Neste vídeo, vou fazer os testes de desempenho sem a utilização do Burst Compiler. Eu fiz teste de desempenho usando o Burst em outro vídeo, não deixem de conferir também. Primeiro, recapitulando, o Burst é um sistema interno da Unity que converte nossos códigos em uma linguagem altamente eficaz e por isso acelera consideravelmente o desempenho do software. No nosso caso, em especial, utilizando entidades, o sistema SES da Unity. Vou nesse teste utilizar os mesmos scripts e casos do teste anterior, lembrando que o meu teste consiste em criar cápsulas com movimento aleatório baseado em física no retângulo 100%. Eu vou spawnando cápsulas no retângulo até que a taxa de quadros se estabilize abaixo de 30 fps. É importante destacar que essa configuração de teste foi uma escolha minha. Eu achei interessante fazer o teste com física e colisão, mas a configuração do teste poderia ser muito diferente. Poderíamos ter movimentos sem colisão, movimentos baseados em Transform Translation, elementos estáticos, por aí vai. Cada configuração diferente pode apresentar resultados diferentes, inclusive considerando a configuração da máquina. Vou aqui apresentar os casos que eu quero testar. Entidade criada por script, entidade com convert and destroy, entidade com GameObject injetado, GameObject vinculado à entidade via inject com um sistema de entidades para movimentá-lo, GameObject vinculado à entidade via inject, mas com outro sistema de movimentação, GameObject com o sistema de movimentação preparado para o job e GameObject com a abordagem padrão. Aqui nessa planilha já estão preenchidos os resultados do teste anterior. Vou deixar o card do teste anterior por aí, caso alguém tenha curiosidade de vê-lo ou revê-lo. Então vamos ao teste. Dessa vez eu vou começar com o GameObject na sua abordagem padrão. Aqui está o meu prefab. A movimentação dele é feita por esse script, movimentação GO. Vou mostrá-lo. Aqui no Start eu pego um Rigid Buddy e eu atualizo a posição dele por esse script aqui, onde eu tenho este AutoMove, que é uma estrutura que eu criei para fazer especificamente a movimentação, que faz movimentação pelo código que a gente já vem usando lá desde os primeiros vídeos sobre ECS. Então vamos testar. Eu tenho esse objeto chamado Manager, que faz o spawn. Tá aqui para spawnar o GameObject. Vou desligar o Burst. Já está desligado e vamos rodar. Temos aqui, iniciando o teste, eu estou com uns 150 e poucos FPS. Vamos aumentando o número de cápsulas até eu cair abaixo de 30 FPS. Certo, estou com 1500 cápsulas em campo, estou aqui com uma média de 25 FPS. Então vamos marcar aqui 25 FPS, 1500 cápsulas em campo. Interessante aqui que não variou nada. Bem, na verdade não era para variar nada, já que na abordagem padrão eu já não estava usando o Burst. No segundo teste, vou usar o GameObject criado no vídeo sobre o Job System. Vou deixar o card desse vídeo aí. O GameObject desse vídeo foi criado para estar preparado para utilizar o Job System. Eu tenho um script que movimenta todos os GameObjects, que eu anexei aqui também no Manager, é esse Capsule Move Manager. Esses GameObjects, quando são spawnados, se inscrevem nesse script, que os movimenta, e este utiliza jobs para o movimento. Esse script também tem a possibilidade de usar ou não jobs.
aqui. Vou fazer os dois testes de uma vez e observar. Vamos dar uma olhada nos scripts primeiro. Aqui o script de movimentação. Eu tenho uma lista. Quando uma cápsula é spawnada, ele se inscreve na lista por esse método. Isso aqui é um singleton. Se eu uso jobs, eu uso a função de movimento aqui. Se não, eu movimento por essa função. Aqui tem de novo aquele movimento. Mesma função que eu usei no primeiro teste. E no job movement, eu crio containers, passo esses containers para o trabalho atualiza eles e eles são passados de volta para as variáveis, né? Tenho que despejar a memória reservada pelos containers e aqui está o trabalho. O trabalho utiliza esse método aqui para movimentação. Aqui tem o trabalho pesado, mas eu estou colocando lá 0 para esse trabalho pesado, não é? Que é para ele não custar memória. Aqui está as funções de movimentação. Aqui, quando eu chego na posição alvo, vou chamar outra. Também um script muito padrão, baseado no que eu já fiz. Vamos mudar aqui. Agora eu estou com esse GO for Burst. É esse prefab aqui, que tem o Capsule Move for Jobs, que é aquele script que se inscreve no outro, né? Aqui. Vamos ao teste. Observa aqui que, segundo o Manager, eu não estou usando os trabalhos nessa movimentação. Então vamos spawná-los para ver até onde a gente consegue. Cheguei aqui, 1600 cápsulas, ali a 29 FPS. Vamos dar uma olhada nesse mesmo teste agora usando aquele trabalho. E usando aquele trabalho, a gente tem praticamente o mesmo resultado. Eu deixei um pouco antes para vocês verem que antes do 1600 eu estava com uma taxa de 30 FPS e depois do 1600 essa taxa começa a cair. Não faz trabalho se eu estou usando ou não o Jobs, se eu não estou usando o Burst. Vamos para o terceiro teste. No terceiro teste, eu vou usar um GameObject injetado numa entidade pelo Convert and Inject, utilizando o mesmo script do teste anterior, desse teste das cápsulas avermelhadas. O que eu vou usar é esse aqui. Ele tem o para converter e injetar, use o GO for Burst, ou seja, use esse script que eu estou usando. Tem o Convert to Entity para injetar. E vamos dar uma olhada nesse script. Esse script aqui, quando eu uso a função de injeção, ele tem 3 variações. Eu estou usando essa que está aqui no segundo enumerador. Eu desligo a mesh da entidade via essa função. Aqui. Depois eu adiciono o Capsule Move for Job. É aquele script que no exemplo anterior se inscrevia aqui no Capsule Move Manager. Então ele vai utilizar a mesma movimentação do anterior. Vamos ao teste. Venho no meu Manager. Vou manter isso aqui ligado, já que não faz diferença. Usando o Inject for Burst. E vamos ao teste. Observa aqui que quando eu tenho a entidade injetada, minha taxa de quadros na partida já é muito menor, né? Tava 150 nos GameObjects, agora já estou a 50 na partida aqui. Com 200 cápsulas em campo já estou com 35. Com 300 cápsulas em campo eu já dropei ali para 27. Então nesse teste, 27 FPS com 300 cápsulas em campo. No quarto teste, vou usar um GameObject injetado numa entidade com Convert and Inject, usando um sistema de entidades para movimentação via o RigidBuddy dos GameObjects. Vamos lá, dar uma olhada no meu prefab, nos meus scripts de uso. O prefab que eu estou usando é esse, injetado com GO for Burst. O script de conversão é o mesmo, só que eu mudei a opção do enum e que Convert and Inject. E eu vou usar esse sistema do injetado aqui. Crio um carry para contar quantas cápsulas estão em campo. Faço uma requisição de RigidBuddy, tenho aqui. Faço os containers para guardar os dados. Coloco os containers
Preenche esses containers, coloca eles no trabalho, executa os trabalhos, depois de executar os trabalhos, coloca a velocidade de volta no RigidBuddy, descarrega a memória dos containers, tem uma tag para dizer que ele é um injetado, e aqui o trabalho, como tenho marcado com o Burst Compiler, mas que está desligado lá, que tem os containers, e quando eu executo aquela função de movimentação que a gente já mencionou nos outros testes. Vamos então propriamente ao teste. Troco aqui. GameObject injetado com o sistema. Rodando. Sem cápsulas em campo. De novo, agora eu estou com um pouco pior ainda, né? Que eu estou aqui com 40. Tá? Da outra vez eu parti de 50. Com 200 cápsulas em campo. Já estou ali praticamente dropando, pelo jeito eu já tô ali, agora subi um pouquinho acima de 30, vamos jogar essas 100, e com 300 cápsulas eu também já dropei. Vamos marcar, colocar 27 também. Aqui a gente já vai observando que GameObject e entidade coexistindo sem o Burst vai causando sérios problemas no desempenho. Agora os testes com entidades. Vamos primeiro com a entidade obtida pelo Convert and Inject, esse daqui. Essa entidade é movimentada por um sistema de entidades. Observe que o GameObject é desativado no início pelo script para converter e injetar. Agora eu estou usando nessa opção eu desativo o GameObject. Aqui eu vou setar a entidade. Quando eu seto a entidade, eu coloco um Entity Move Tag e um Auto Move Datas. Esses componentes me colocam em condição de usar um sistema de movimentação. O sistema está aqui, Entity Move System. Para usá-lo eu preciso do Physics Velocity, Auto Move Data, Translation e Rotation. Tudo eu tenho porque a cápsula é convertida, então ela tem o Translation e Rotation. E aqui está o sistema, também com aquela mesma movimentação. Aqui o trabalho. Aqui o update do Job System. E vamos ao teste. Cápsula spawnada. Tem bem menos velocidade que as outras e está em 50 FPS. Com 200 já cai lá para 30, com 300 eu já dropei para 23, 24. Aqui está bem baixo, né? 24 FPS. Neste próximo teste, temos a situação que deu o melhor resultado do vídeo anterior, do vídeo de testes anterior. Entidades convertidas com Convert and Destroy. Ele é movimentado pelo mesmo sistema que o teste anterior. Vejamos o prefab. Esse daqui é o prefab que eu vou testar agora. Aqui os componentes de física de entidades e esse script para converter e destruir. E aqui está com Convert and Destroy. Aqui está a preparação, também tem um Entity Move Tag e um Auto Move Datas, o que o coloca em condições para usar este movimento aqui. Vamos ao teste. A saída está um pouquinho melhor que os anteriores, ele está mais para cima de 50, agora está caindo para 50, vai ficando igual, ele começou de 60. Spawn 100, já estou lá em 30. Spawn mais 100, estou em 300 e já estou lá com 26 FPS. Último teste, entidade criada puramente por script. Vejamos o script dele. Aqui o script que cria a entidade. Eu tenho esse método criar, ele é um singleton. Aqui tem os métodos de criação, todos os componentes que eu coloquei nele. Um destaque aqui para a sombra que eu estou colocando nele. Vamos no script de spawn. Aqui o meu script de spawn, ele spawna um prefab baseado na opção que eu escolhi lá. Se eu escolher a opção entidade pura, eu entro aqui e uso o singleton lá para spawnar minha entidade pura, criar essa entidade pura. Vamos ao teste. Uma saída um pouco melhor também, parecida com o anterior, saiu a 60, mas foi caindo, já está caindo para muito menos que o anterior. Vamos colocar mais 100 cápsulas em campo.
Estou perto de 30 ali, já estou com umas leves dropadas, mais 100, 300 cápsulas, estou ali com 23 FPS em média. 23 FPS a 300 cápsulas. Bem, temos aqui o nosso resultado. Ao fim podemos ver que sem o Burst, utilizar entidades com física mostra um desempenho muito inferior ao uso de Game Objects. Isso me surpreendeu um pouco. Eu não esperava que o ECS mostrasse um desempenho tão pior. Mesmo com o Burst desligado, eu esperava que teria um desempenho próximo aos de Game Objects. É claro que o sistema de entidades, como parte do sistema DOTS, é construído para ser utilizado em conjunto com o Burst, e está aí o foco em desempenho. O resultado, na minha opinião, deixando bem claro que é a minha opinião, só acende mais um alerta em cima do sistema DOTS, já que é preciso focar a programação na utilização do Burst, e o Burst tem alguns pré-requisitos um pouco chatos para funcionar bem, como, por exemplo, uso de containers alocados na memória, incompatibilidade com a maioria dos elementos de acesso estático, incompatibilidade com classes e etc., como eu mencionei nos vídeos sobre o Job System. Porém, o DOTS parece um recurso bastante interessante para jogos que pretendem colocar muita coisa na tela. Um dos exemplos da Unity, que é chamado Mega City, com vários carros voando entre edifícios, o que surpreende bastante no desempenho. Eu estava lendo um pouco sobre ele e eu vi que, além do tradicional que a gente já falou do sistema DOTS, eles usam muitos recursos de background, eles usam muita coisa de pós-processamento, de desvio de memória. Eu vou deixar o link da página que fala sobre esse projeto na descrição para quem quiser dar uma lida e ver esses detalhes. Antes de finalizar, gostaria de mostrar resultados de outros testes que fiz em off. Antes de gravar esse vídeo, eu tenho aqui. São mais 2 testes. Dou um destaque para entidades criadas puramente por script no teste do meio, na verdade aqui no teste do canto, esse aqui, onde aparece uns 5.500. Esse teste eu fiz sem a entidade emitir sombra, e isso aumentou muito o número de cápsulas spawnadas. Na segunda coluna eu fiz o mesmo teste, com essas cápsulas emitindo sombras, e já podemos ver um resultado muito parecido com o teste que foi feito na gravação, né? Parecido no sentido que ele é um pouco pior do que entidades com Convert Anti-Destroy. Outra observação que podemos fazer diante desse número é que as entidades com o Burst têm um desempenho muito melhor quando eu não estou gravando. A primeira coluna mostra o resultado quando estou gravando e as outras duas sem gravar. A gente pode ver aqui os resultados das entidades, que são os 3 primeiros com o Burst enquanto eu estou gravando, e aqui sem gravar. Ele tem um aumento muito grande. Por outro lado, os Game Objects tiveram o maior crescimento percentual, apesar de ficarem em número consideravelmente atrás das entidades. Nessa coluna aqui, eu mostro o crescimento percentual do número na segunda coluna em relação com o número na primeira coluna. Podemos ver que o Game Object puro, ele teve o maior crescimento percentual, né? Ele teve aqui uma melhora de 60% quando não estou gravando, porém o número dele ainda fica muito atrás do número das entidades, aqui que tiveram em média 40% de crescimento. Incrivelmente, o que teve o melhor desempenho, que foi a entidade com Convert and Destroy, ele teve o menor crescimento quando eu não estava gravando. Outra informação importante aqui é que fiz esse teste no notebook com um processador i7 7500U de 3.5 GHz, que tem apenas 2 núcleos físicos e 2 lógicos. Como o Burst distribui os trabalhos entre os núcleos do processador, eu imagino que um quad-core com 4 núcleos lógicos possa aumentar mais o desempenho. Eu não fiz esse teste, mas se alguém fizer e quiser deixar nos comentários o resultado, seria bastante interessante. Bem, por esse vídeo era isso. Eu vou ficando por aqui e espero vê-los no próximo vídeo. Até mais!